Uma obra de Oscar Niemeyer é construída como se fosse um passe de mágica. As linhas perfeitas, as curvas que parecem humanas, o equilíbrio que desafia a gravidade. O Museu de Arte Contemporânea de Niterói é de uma beleza extraterrestre. É isso mesmo, quase. Ele é resultado das mãos de um artista sobre uma matéria-prima muito terrena, o cimento. O Museu de Arte Contemporânea, o Maracanã, as escolas, os hospitais, Brasília, as casas das mais simples às mais sofisticadas, tudo isso começa com um simples saco de cimento. Simples? Nem tanto. O cimento está por todo lado, mas isso não quer dizer que ele brote do chão. Ele precisa ser fabricado, e o processo de fabricação é tão complicado quanto fascinante. Estamos agora diante de uma das 55 fábricas de cimento do Brasil. A grandiosidade da estrutura é impressionante. O investimento mínimo para se montar uma fábrica assim é de 200 a 300 milhões de dólares. Demora pelo menos 3 anos para colocá-la funcionando e depois disso, vários anos para se ter retorno do capital. É uma indústria de capital altamente intensivo. Não é fácil encarar um investimento com cifras neste patamar. Isso se reflete no pequeno número de empresas cimenteiras que existem no mundo. Na Argentina, por exemplo, são apenas 4 grupos. No Chile, também são 4. No México, 5. Mesmo assim, no Brasil existem 10 grupos empresariais. A gente não imagina que seja preciso uma estrutura destas para fazer um produto tão corriqueiro e tão necessário quanto o cimento. Esta é uma mina de calcário. Calcário e argila são a matéria-prima do cimento. Logo ali adiante fica a fábrica, para onde vai todo o material extraído aqui dessa mina. As fábricas são construídas sempre próximo às jazidas. É que quase metade do peso do calcário se perde quando ele vai ao forno. Quanto mais perto estiver a fábrica, menos se tem que transportar o peso que vai se perder no processo de produção. O calcário e a argila entram nesse equipamento que se chama moinho de bolas. Eles se misturam aqui e ficam parecendo uma areia fina, que então passa a se chamar cru. O cru, então, vai para aqueles silos que ficam do outro lado. Estes são os silos de farinha. Daqui vai sair a farinha crua, uma mistura uniforme, com a composição química adequada para ir ao forno, onde então vai se transformar em clinker, a base da formação do cimento. Vamos ver como isso acontece. O calor aqui nesse ponto já incomoda bastante. A temperatura aqui no forno, no ponto mais quente, pode chegar a 2000 graus. O forno é movido a óleo combustível e não pode ser desligado. A farinha crua entra aqui pré-aquecida e chega a 1450 graus, que é a temperatura de fusão, para então virar clinker. Aquilo subindo na esteira é o clinker, a base de tudo, mas ainda é preciso moer o clinker com gesso e calcário. A energia que se gasta no processo de moagem é outro item de peso nos custos de uma fábrica. Com tanta moagem, o que não falta aqui é pó. É o que mais se produz durante todo esse processo de fabricação do cimento. Por isso, é grande a preocupação que esse pó não vaze e polua o meio ambiente. Então, todas elas são equipadas com filtros como esse. Até hoje, nunca houve acidentes. As fábricas têm também laboratórios de controle de qualidade. Aqui, todo o processo de produção do cimento passa por testes minuciosos. Amostras de calcário, mistura crua, farinha, clinker e cimento são submetidas passo a passo ao crivo de especialistas que garantem a qualidade do que vai para o consumidor. Tudo para atender com segurança às especificações da Associação Brasileira de Normas Técnicas.
sabe para onde vão os pneus que não servem mais para o uso? E que a destinação incorreta deles pode causar sérios prejuízos ao meio ambiente? Atualmente, a maioria dos pneus velhos é queimada e utilizada como combustível pelas indústrias de cimento. Depois de percorrer milhares de quilômetros por ruas e estradas, o pneu desgastado, enfim, é descartado. Se for jogado no meio ambiente, o material pode levar até 600 anos para se decompor. Bem que o principal destino do pneu, depois que ele sai de circulação, é a indústria de cimento. Ele é reaproveitado de duas maneiras. O pneu ele entra como um combustível, né, nos fornos de produção de cimento, e além disso o material metálico que é presente no pneu, ele agrega o cimento produzido. Para a empresa, cada pneu que entra no forno gera 85% de energia para manter a produção e 15% de ferro, que é uma das bases da produção de cimento. O processo foi implantado pela primeira vez em uma das unidades da empresa em 1990. Hoje, 80% das fábricas utilizam essa forma de produção. A indústria de cimento ela é uma indústria que utiliza, bastante energia e consome bastante matérias-primas. Então, a forma como ela utiliza esses resíduos em substituição a essas matérias-primas não renováveis, a coloca em uma situação de uma empresa mais sustentável, Na capital mineira, o entulho é levado para usinas de reciclagem. Tratores espalham entulho no pátio para que sejam retiradas as impurezas, como plástico, papelão e metais. O resto é levado para o triturador. O que entra no triturador é entulho, o que sai é matéria-prima de boa qualidade, pronta para ser usada na construção civil. Aqui, os blocos de concreto triturados serão usados de que jeito? Nós temos uma sequência que ele vai para aquela pilha ali e o funcionário peneira. Esse material passa por outro processo, onde adiciona-se cimento, areia e água, e nós produzimos artefatos, blocos, meio-fios, briquetes, todos esses são utilizados nas obras da prefeitura. Pesquisadores de Minas Gerais desenvolveram uma técnica para transformar garrafas PET em argamassa. O desafio agora é levar a experiência para os canteiros de obras. No laboratório, os futuros engenheiros testaram vários materiais até encontrar o ideal para ser usado como cola e que pudesse substituir a tradicional argamassa, feita de cimento, areia e água.
As garrafas PET foram testadas e aprovadas. Depois de cortadas, elas seguem direto para o forno. A parte mais difícil da pesquisa foi conseguir a temperatura ideal para transformar a garrafa PET em uma massa pastosa. Por ser de plástico, o material é bastante inflamável. Primeiro foram 150 até 400 graus. De dentro do forno sai a massa que deve ser aplicada imediatamente nos tijolos. Depois, vários testes são feitos. A textura e a capacidade de suportar peso. Quanto mais leve o material, mais economia na construção. Além de ficar uma estrutura muito leve, também economizaria no cálculo dos ferros para a estrutura em geral. O desafio agora é conseguir levar a cola até o canteiro de obras. Será preciso desenvolver um equipamento que suporte a temperatura e que seja prático para quem lida dia a dia na construção. A gente está idealizando um equipamento que mais ou menos parecido com a pistola de cola quente, que é o PET, ao passar por um tubo, chegaria nessa temperatura e logo em seguida fosse aplicado no tijolo. Então, se a gente puder colaborar com o meio ambiente, com o desenvolvimento sustentável, produzindo uma matéria-prima que minimize esse problema, vai ser positivo para nós.